Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 25, Buscai e Achareis. Iremos começar hoje esse capítulo, nos aproximando aí do fim do Evangelho, nos últimos capítulos. Veremos hoje as palavras de Kardec sobre as passagens evangélicas Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, bem como a função da riqueza, algumas observações da posse material. Mas o primeiro item é aquele relacionado ao conselho do Cristo, a determinação do Mestre de que nós devemos buscar para que possamos encontrar. Essa busca, portanto, é natural ao indivíduo e ele diz que se nós buscarmos, iremos achar. Veremos então os comentários de Kardec sobre esse ensinamento e, antes de iniciar essa análise, vejamos qual a passagem do Evangelho que diz respeito a esse título. Como podemos ver aí, a passagem é a seguinte: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha, e aquele que bate à porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo mau como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe o pedirem. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Kardec, então, vai comentar essa passagem que deixa muito claro a misericórdia de Deus, a bondade do Pai que é infinita. E, portanto, aquele que pede um pão, Deus não dará uma serpente. Nem os pais da terra, falhos, imperfeitos como são, dão uma serpente ao filho que pede pão, que dirá então o nosso Criador. Mas vejamos a interpretação de Kardec sobre essa expressão de pedir e que o céu nos dará. Ele diz, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, segundo Kardec, essa passagem do Evangelho, essa palavra do Cristo, significa o fundamento da lei do trabalho e, por consequência, da lei do progresso, já que só se alcança o progresso por meio do trabalho. Ele diz então que o pedir e se vos dará, buscai e achareis, é o mesmo que afirmar, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Essa busca, portanto, esse pedido que se faz ao Pai é da natureza humana, de querer progredir, de buscar ferramentas para a sua evolução e que, uma vez cumprindo a nossa parte, Deus fará o resto, como também nós podemos colher de outras passagens da vida do Cristo. Ele diz, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata do alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Então, quando estamos ainda no início da nossa evolução, no estado primitivo, nós apenas exercitamos a inteligência, buscamos o trabalho para nos alimentar, para nos proteger das forças da natureza e para a defesa da nossa tribo, da nossa família,
contra os inimigos. À medida que nós avançamos, portanto, na evolução, Kardec irá trazer os novos objetivos da humanidade. Ele diz: Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. Então, nós trazemos, segundo Kardec, esse desejo de constantemente evoluirmos, buscarmos o progresso, o que o animal não possui. Então, ele afirma que Deus nos concedeu isso por acréscimo. O animal não tem essa gana, essa vontade de progredir. Já o homem tem, dado por Deus, segundo Kardec. Esse desejo incessante de se melhorar. Primeiramente, no plano físico, no plano material. A grande maioria dos homens busca essa melhora material. E à medida que evolui, ele percebe que a busca deve ser para a melhora espiritual, a melhora moral. Esse desejo que nos impele à pesquisa dos meios para melhorar a nossa posição, levando-nos às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, esse raciocínio de Kardec é muito interessante porque é muito atual. Eu vi uma entrevista recente em que o interlocutor dizia exatamente isso, porém ele se referia ao materialismo. Ele afirma que a humanidade busca constantemente avanços tecnológicos para satisfazer a sua necessidade material. E é verdade. Essa é a realidade da nossa sociedade, do nosso atual estágio evolutivo. Nós buscamos a evolução, o progresso, a tecnologia para um constante upgrade, digamos assim, uma constante melhora dos aparelhos tecnológicos, dos avanços da ciência. Porque os nossos interesses, por enquanto, ainda se limitam aos interesses da carne, da matéria. Então, esse desejo constante de progresso ainda é voltado para os meios materiais, científicos e tecnológicos, o que é proporcionado pela ciência, pelas invenções. Pelas suas pesquisas, diz Kardec, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. Então, é da lei do progresso também o avanço moral, não somente o avanço da inteligência. O moral se depura. E a gente sabe que isso ocorre com o sofrimento, geralmente, mas não só. Porque aquele que decide evoluir sem fazer o mal, se depurará pelo simples avanço da lei do progresso, e não pela dor, como a grande maioria escolhe. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Então vejam, primeiro a gente busca as necessidades do corpo: alimento, proteção, avanço tecnológico, progresso intelectual. E aí passamos a nos preocupar também com as necessidades do espírito: equilíbrio moral, emoções equilibradas, controladas, aquisição de virtudes, tudo isso interesse da alma. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, Kardec consegue resumir de uma forma muito concisa, em apenas um parágrafo, a evolução humana, de forma geral, logicamente, no sentido de busca constante pela lei da evolução. Buscamos inicialmente os interesses da matéria, da ciência, da tecnologia, o que é natural, mas vamos sentindo falta, necessidade também do avanço moral, do avanço do espírito. Mas, diz ele, bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Kardec, então, está tratando da pequenez de uma só existência, de quanto é impossível nos elevarmos, progredirmos
suficientemente numa existência única. Não é possível, portanto, precisamos retomar um trabalho que já se iniciou. Se tivéssemos que recomeçar os trabalhos a cada existência, não avançaríamos da forma que avançamos. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Ou seja, a alma existe antes do nascimento e volta a renascer numa nova oportunidade reencarnatória. Ele diz: se as almas se fossem todos os dias, para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. É um pensamento lógico. Se todos os que nascem na Terra nunca pisaram aqui, o aprendizado seria sempre constante no seu primitivismo. Estaríamos enfrentando tudo de forma nova, como uma novidade, de forma inédita, na verdade. Não conheceríamos os conceitos que já trazemos, como as nossas reminiscências, as nossas lembranças do passado. É muito lógico isso, não é? Se a alma findasse com a morte do corpo físico, ou se apenas renascessem espíritos recém-criados, a humanidade não conseguiria avançar, porque sempre seria uma existência única, nova, com experiências nunca antes vividas. Estaríamos relegados eternamente ao primitivismo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Percebem o raciocínio de Kardec? Tudo teria que recomeçar. E aí você pode dizer, mas a reencarnação é um recomeço. Sim, um recomeço para a vida material. Mas a vida espiritual é pré-existente. E trazemos conosco as nossas conquistas, as nossas experiências. Somente não nos recordamos por conta de outra bênção divina, que é a bênção do esquecimento do passado. Esse esquecimento é temporário e não impede o desenvolvimento das ideias inatas. Kardec ensina muito bem, Leon Denis também, sobre as ideias inatas, ou seja, as ideias que trazemos de outras existências, que não se confundem com as atuais e que não derivam das experiências atuais. Não vemos isso quase todos os dias em diversos vídeos na internet de crianças em tenra idade tocando instrumentos musicais complexos, sem partitura, se recordando de músicas e de instrumentos que nunca tiveram contato nessa existência. E quando buscamos as explicações de outras religiões, veremos o chamado dom de Deus, que Deus deu um dom da música para aquela criança. Porém, esse dom que Deus concede de forma indiscriminada poderia apontar para uma injustiça ou para um favoritismo. Por que Deus escolheria aquele indivíduo em detrimento de outros? Irão dizer que nós não devemos questionar os mistérios de Deus. Porém, nós não estamos questionando, estamos procurando entender por que Deus teria esse favoritismo para alguns dos seus filhos, enquanto outros trazem um completo desastre na área musical, por exemplo, sem nenhum talento naquela mesma área em que outros espíritos nasceram com um domínio completo. Vemos crianças de 2 anos conseguindo repetir as façanhas de grandes mestres da música clássica, como Mozart, Chopin, e ficamos muitas vezes sem compreender pela visão limitada da existência única. Faz muito mais sentido, portanto, compreender que nós trazemos o conhecimento anterior, por mais que o esquecimento do passado nos impeça de recordar tudo
nós trazemos as reminiscências, as ideias inatas. Então não aprendemos do zero sempre que reencarnamos. Senão, estaríamos ainda no primitivismo. Diz Kardec: voltando com o progresso que já realizamos e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. É muito interessante esse raciocínio de Kardec porque mostra as etapas, né? No primitivismo, na barbárie, nós desenvolvemos a inteligência apenas para a autodefesa, para os interesses pessoais. Evoluímos um pouco e atingimos a civilização material, porque os nossos interesses de avanço, de progresso, se limitam, de novo, aos interesses pessoais da coletividade no sentido material. E aí, uma vez cansados de buscarmos somente a matéria, passamos a buscar a moralidade. Passamos então à civilização moral, em que o progresso, em que a busca, em que o desejo de progredir, de avançar, é voltado para a moralidade, mesmo porque já estamos satisfeitos no quesito material. Conforto, tecnologia, alimento, profissão, realizações pessoais. Então, quando a sociedade atinge o ápice da tecnologia, ela não precisa mais se esforçar tanto para satisfazer as necessidades materiais. E aí surge, em grande parte dos homens, as necessidades morais, as necessidades do espírito. Nós, enquanto estudamos a doutrina espírita, outras religiões, enquanto buscamos as necessidades do espírito desde agora, adiantamos o nosso progresso. Porque muitos dos nossos irmãos na Terra somente buscarão esses estudos, somente buscarão ser humanos melhores quando atingirem o ápice do conforto material. E muitos ainda vão demorar, mesmo depois de atingir o conforto material, ainda vão demorar para buscar as necessidades da alma. Então é importante adiantar, mesmo que não estejamos ainda no ápice do conforto material, mesmo que ainda estejamos dia após dia lutando, trabalhando, suando para a conquista material do nosso próprio sustento, ao mesmo tempo também buscamos as necessidades da alma. Enquanto muitos dormitam nessa área, muitos ainda focam apenas no conforto material. Percebam que Kardec traz essa questão não como uma crítica. É natural ao homem buscar o conforto material. Não há pecado nisso, não há erro. O que não pode, o que não é aconselhável, é buscar apenas o conforto material e colocar todas as aspirações para esse desiderato, para esse objetivo. O importante é o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. Ele prossegue: se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Olha o raciocínio de Kardec. Ele está novamente falando da lei do trabalho, que, segundo ele, decorre da passagem que nós vimos sobre o buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Esse desejo do homem de buscar algo novo, melhor, progredir sempre. Então, tratando da lei do trabalho, que é necessária, ninguém evolui, ninguém avança sem trabalhar, ele vai demonstrar que o nosso próprio corpo necessita do exercício da lei do trabalho. Se o homem não se esforçasse, se Deus isentasse o homem do esforço, os seus membros atrofiariam, os nossos músculos iriam se atrofiar. Como nós vemos, muitos irmãos doentes em leitos de hospitais que não podem se exercitar e precisam do fisioterapeuta, dos profissionais da fisioterapia,
para movimentar seus músculos, senão eles atrofiam. Se Deus nos houvesse isentado do trabalho da inteligência, nosso espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Então, da mesma forma que o corpo físico precisa se movimentar, se esforçar, trabalhar, o nosso espírito também. De novo, o conceito do progresso material e moral, espiritual. É o exemplo que eu sempre dou da ave, né? Que tem duas asas. A asa da ciência e a asa da moral precisam ser trabalhadas em conjunto para que o pássaro possa voar. Então, nós devemos desenvolver tanto a inteligência quanto a ciência, no sentido material, o avanço, o progresso material. E essa inteligência aqui envolve também a moralidade, a inteligência emocional, porque o espírito somente alcança o progresso desenvolvendo essas duas áreas. Por isso, Deus fez do trabalho uma necessidade. Sem o trabalho, nós não avançamos para o conforto material, nem para o avanço científico e muito menos para o avanço moral, que é o último passo, né? É decorrente dos outros dois. É decorrente do estágio inicial do primitivismo e depois do progresso material. Por isso é que lhe fez do trabalho essa necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Percebam que também entra aí a lei do mérito, não é? Somente colheremos os frutos das sementes que plantarmos. É necessário, portanto, esse trabalho, esse esforço pessoal. Quantas vezes já disse aqui em outros estudos que cada indivíduo tem o seu momento de decisão. Todos precisam decidir pelo seu avanço moral, pelo seu progresso espiritual. A decisão que nós não podemos tomar pelos outros irá interferir no nosso avanço, no nosso progresso. Em determinado estágio da vida, seja essa existência ou outra, todos passarão pelo momento de decisão. Decidir se movimentar para progredir, porque ninguém evolui na inércia e nós não podemos evoluir pelo outro. Se fosse assim, todas as mães iriam fazer seus filhos progredirem por seus esforços pessoais. Porque toda mãe deseja o progresso do filho e, se pudesse, faria todo o trabalho por ele. Mas a lei divina não permite. A mãe, o pai, todos aqueles que amam o indivíduo podem auxiliá-lo até um determinado limite. Chegará um momento em que ele precisará tomar a decisão pessoal de abandonar as trevas, abandonar o erro, abandonar a preguiça, a inércia e começar a trabalhar, a buscar o seu progresso intelecto moral. E se buscar, terá mérito. O nosso mérito é decorrente diretamente dos nossos esforços. Por isso é tão importante também, porque quem tem mérito tem acesso a determinadas facilidades decorrentes do seu esforço. Alguém que tem mérito, por exemplo, pede algo a Deus e se esse pedido não atrapalhar o progresso daquela pessoa, Deus concede. Os espíritos amigos concedem, porque a pessoa tem mérito. Logicamente que o pedido não é um pedido banal, não é um pedido material. Pode até ser um auxílio material, mas com objetivo honroso, com objetivo que traga uma finalidade do bem. Isso é uma das facetas do mérito.
Prossegue Kardec. Em virtude desse princípio, lei do trabalho, é que os espíritos não acorrem a poupar o homem ao trabalho das pesquisas, trazendo-lhe já feitas e prontas a ser utilizadas descobertas e invenções, de modo a não ter ele mais do que tomar o que se lhe ponham nas mãos, sem o incômodo sequer de abaixar-se para apanhar, nem mesmo o de pensar. Kardec está falando o que eu falei agora há pouco sobre as mães. Ele diz, se não fosse a lei do trabalho, do esforço pessoal, se não fosse a lei do mérito, os espíritos trariam as invenções já feitas para os homens, pouparia os homens do esforço pessoal. E nós sabemos, pelo estudo de muitas obras, que os espíritos superiores não nos dão as respostas completas, não nos dão as conclusões daquilo que precisamos elaborar para alcançar. Isso é uma regra, porque é decorrente da lei do progresso e da lei do trabalho, a lei do esforço pessoal. Os espíritos superiores, eles nunca dão o trabalho feito. Eles estimulam o indivíduo, sugerem algumas ideias que ajudam a chegar às conclusões, acendem aquelas chamadas sugestões durante o sono do corpo físico, como muitas invenções aconteceram na nossa história. Basta pesquisar, uma pesquisa rápida demonstrará que muitas invenções, como a penicilina, por exemplo, decorreram de sugestões durante o sono do inventor ou de acidentes, supostos acidentes que nós sabemos que são intervenções da espiritualidade para ajudar o inventor diante de um esforço contínuo, incessante dele. Vários inventores, depois de passarem por horas, dias, semanas de trabalho, e quando já lhes chega a frustração por não conseguir alcançar o objetivo, recebem um empurrãozinho no final, uma ajudinha para alcançar o que estão procurando, geralmente no avanço científico, né? Por quê? Lhes faltava enxergar um detalhe apenas. Então a espiritualidade, com a permissão de Deus, logicamente, dá essa ajudazinha, esse empurrãozinho, como é o caso de vários dispositivos, várias vacinas, vários elementos da tecnologia e da ciência no passar dos séculos da nossa história. Então, nem as mães, nem os espíritos superiores nos dão tudo de mão beijada. As mães, porque Deus não permite, e os espíritos superiores, porque sabem que a lei do mérito é necessária para que nós alcancemos os nossos objetivos e os nossos progressos. Os espíritos, portanto, não nos conferem as pesquisas prontas, as descobertas e as invenções, sem o indivíduo demonstrar o esforço pessoal, sem o indivíduo comprovar que realizou tudo o que podia com a sua limitação intelectual. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia enriquecer-se e o mais ignorante tornar-se sábio à custa de nada, e ambos se atribuírem o mérito do que não fizeram. O argumento lógico de Kardec é muito fácil de compreender, porque se não fosse essa lei do mérito, se Deus premiasse o preguiçoso, ninguém teria estímulo ao estudo, ao avanço, ao trabalho, porque o preguiçoso ia se tornar sábio de uma hora para outra, não tendo produzido nada. É por isso que nós sempre voltamos para o tema da reencarnação. Muitos renascem para continuar trabalhos que já iniciaram em outra existência. Inclusive, isso é muito comum. É muito comum que grandes gênios retornem para prosseguir o seu próprio trabalho em outra existência. O indivíduo, então,
começa o trabalho, inicia e muitas vezes termina em outra existência. Também nos traz a definição importante de que nada é em vão, nenhum avanço, nenhum estudo, nenhum esforço é em vão. Muitas pessoas que não acreditam na reencarnação ou não acreditam nessas ideias que estamos aqui tratando, acham que esforços pessoais são jogados no lixo diariamente, porque eles não conseguem enxergar o fruto desse trabalho. E muitas vezes, ainda que não utilizemos os nossos conhecimentos adquiridos nessa existência hoje, iremos utilizá-lo um dia, porque nós não perdemos nenhuma conquista, seja intelectual, seja moral. As únicas conquistas que podem ser perdidas são as conquistas materiais, porque a fortuna de verdade não nos pertence, como nós já estudamos aqui. A fortuna é um empréstimo de Deus, somos usufrutuários ou depositários. Estamos utilizando a fortuna temporariamente. E se conquistamos essa fortuna por meio do nosso esforço pessoal, poderemos perdê-la pelo mau uso. E ainda que façamos bom uso, iremos perdê-la também quando desencarnarmos, passando então essa fortuna aos nossos filhos, aos herdeiros ou ao Estado, a depender da lei humana que se aplicar. Então as conquistas intelectuais e morais nunca se perdem. Nós levamos conosco para o mundo espiritual, porque a vida verdadeira é a vida do espírito. É muito reconfortante estudar essas questões do Espiritismo, porque nos traz essa alegria de que nada é em vão na Terra, nenhuma conquista intelectual ou moral se perde. E isso também nos dá aquela sensação de que não precisamos ter tanta pressa, angústia, ansiedade na conquista de virtudes, porque pouco a pouco nós vamos conquistando virtudes para nunca mais perdê-las. Então é melhor conquistá-las com calma, com tranquilidade, aos pouquinhos, do que tentar conquistá-las às pressas com medo da desencarnação. Porque, quando morrer, acabou. Tudo que eu fizer aqui vai se perder. Então a pessoa tem pressa, tem ansiedade, tem depressão, porque vai envelhecendo, vai entrando em depressão, porque acha que vai perder tudo. E nós não perdemos as nossas conquistas morais e intelectuais. Kardec então diz: não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Os espíritos não nos poupam do trabalho. Pelo contrário, estimulam o trabalho a todo momento. Nenhum trabalho, por mais simples que seja, é desconsiderado pelos espíritos. Inclusive, os mais simples são os que mais conferem conquistas do espírito. A humildade, a simplicidade, a paciência, nos trabalhos considerados pequenos na Terra. Os espíritos, portanto, vêm unicamente mostrar-nos a meta que nos cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás, toparás com pedras, olha e afasta-as tu mesmo, nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Então Kardec dá essa lição de que os espíritos vêm nos ajudar. O esforço, porém, é nosso. Nós é que caminhamos, nós é que mandamos nossas pernas andarem. Nós é que precisamos nos levantar, andar e trabalhar. E as pedras do caminho serão retiradas por nós mesmos com o auxílio dos amigos espirituais, muitas vezes nos dando a força para tirarmos essa pedra do caminho. Isso ele extraiu também do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26, números 291 e seguintes. Diz ainda Kardec: do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus significam:
Pedi a luz que vos clareie o caminho, e ela vos será dada. Então, depois de interpretar as palavras do Cristo na questão material e na questão do trabalho, Kardec diz que a mesma frase também significa a luz que Deus nos oferece no caminho sob o ponto de vista moral. O pedir e dar-se-vos-á, o buscar e achareis, também tem um sentido moral, pedindo a Deus que nos clareie o caminho, pedindo a Deus força para resistir ao mal, a assistência dos bons espíritos para nos acompanhar, como o anjo de Tobias, nos guiar. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Isso é muito importante. Vejam que a imagem escolhida para o estudo, vou colocar na tela novamente, é de Jesus batendo a porta, né? Essa figura é muito famosa, essa pintura é muito utilizada em casas espíritas, porque demonstra essa busca de bater, de buscar, de pedir. E Jesus estimulou isso em nós. Pedir, orar, suplicando a Deus as respostas, o ânimo necessário, o estímulo. E Kardec então vai dizer: nenhum conselho que for solicitado é recusado. Os espíritos superiores sempre nos dão conselhos quando pedimos. A questão é, sabemos pedir os conselhos? Nos colocamos numa vibração, numa sintonia para receber os conselhos? Os conselhos são dados, mas muitas vezes nós não ouvimos, não queremos escutar. E quando ouvimos, não queremos aplicá-los. Mas os conselhos jamais são recusados. Por isso eu já falei aqui sobre a importância da oração diária, da reflexão e do agradecimento que nós temos aos bons espíritos, porque eles sempre estão dispostos a nos ajudar, nos acompanham na nossa existência, se preocupam conosco, dão conselhos, enviam amigos, evitam situações de dor que muitas vezes nós sequer percebemos, que os nossos irmãos evangélicos chamam de livramento. Quantos livramentos a providência divina, por meio desses espíritos amigos, nos fornecem a cada dia. Batei à nossa porta e ela se vos abrirá. Pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor. São os requisitos para receber o auxílio, os conselhos. Sinceridade, fé, confiança e fervor. Apresentai-vos com humildade, não com arrogância, sem o que sereis abandonados às vossas próprias forças, e as quedas que derdes serão castigo do vosso orgulho. Então notem que é necessário pedir com humildade. Se alguém faz um pedido injusto, não será atendido e pode sofrer ainda as consequências desse pedido injusto. E se for arrogante, orgulhoso, será abandonado à própria força. E como a nossa própria força é pequena, certamente o indivíduo cairá. Nós precisamos da força dos amigos espirituais, a força do Cristo Jesus. Então, sempre pedir com humildade, para evitar o castigo do orgulhoso e o abandono às nossas próprias forças. Ele finaliza então: tal o sentido das palavras buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Explorou então Kardec de forma bem completa o sentido dessa passagem, demonstrando tanto o quesito científico, o progresso intelectual, quanto a parte moral da passagem, resumindo-se no pedido justo, na súplica por meio da oração,
para os amigos, para o próprio Cristo, para Deus, nosso Criador, e da necessidade do indivíduo de sempre se melhorar, encontrando na reencarnação a explicação lógica de que nós continuamos a desenvolver virtudes durante as inúmeras existências e também os nossos trabalhos iniciados em outras oportunidades são continuados nas existências atuais. Vejamos então mais uma passagem do Evangelho comentada por Kardec. Observai os pássaros do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Essa passagem é muito famosa, muito conhecida, muito profunda, porque traz a importância de darmos maior importância às aquisições do espírito, de não nos apegarmos à matéria e de que onde colocarmos as nossas intenções, os nossos desejos, as nossas aspirações, é para onde seremos guiados após o desencarne. Essa última passagem demonstra a lei de afinidade e explica o porquê espíritos com as mesmas falhas, com as mesmas quedas morais, se reúnem no além. Eles se reúnem sem querer, eles são atraídos sem perceber, mas todos são levados para as mesmas regiões, a depender da sua afinidade, da sua queda moral, porque onde está o seu tesouro, aí estará o seu coração. Na minha visão, também é uma interpretação dessa passagem por conta da nossa atividade mental, onde nós decidimos aportar nosso barco, colocar as nossas aspirações. Mas vejamos ainda mais dessa passagem. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então vejam que essas palavras de Jesus, conforme Kardec irá explicar, podem parecer para alguns desavisados que ele está pregando a inércia, a irresponsabilidade, ou seja, não se preocupar com o fruto do nosso trabalho, com a comida, com o alimento, com o próprio sustento, porque Deus vai dar tudo para a gente de mão beijada. Não é isso que ele está dizendo aqui. Nós vamos ver a explicação de Kardec. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar de um côvado a sua estatura? Então vejam que as palavras do Cristo dão a entender que a gente não precisa fazer nada, que Deus vai dar tudo para nós, como dá para os animais, para a natureza. Ele ainda diz, vocês, humanos, estão acima dos animais. E Deus dá aos animais tudo. Por que vocês acham que Deus não vai dar a vocês, que estão acima? Um homem, por exemplo, não pode aumentar de tamanho, de altura, mesmo com todos os seus esforços. Então é uma ideia falsa de que ele está pregando a preguiça, a inércia. Não adianta fazer nada, porque Deus que irá dar tudo. Não é isso. Ele ainda diz, por que também vos inquietais pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos, não trabalham, nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que existe hoje e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Aí a gente começa a entender o real sentido da lição do Cristo. Ele fala de fé. Nessa parte final fica muito claro que Jesus está pregando sobre a confiança no Pai.
Não é que a gente tenha que viver uma vida de inércia e de preguiça, mesmo porque isso não condiz com os outros ensinamentos do Mestre, que sempre pregou o esforço, o próprio buscar e achareis, pedir e encontrareis, né? Buscar e achareis, pedir e abrir-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Os próprios ensinamentos de outras passagens demonstram que Jesus não estava pregando pela preguiça e inércia, que Deus vai dar tudo para nós sem esforço nenhum. E essa parte final demonstra, ele está falando da confiança, da fé. Fazer o nosso, trabalhar, buscar o pão de cada dia, mas sem exasperação, sem ansiedade. Parece que Jesus adivinhava, e de fato ele sabia, que a nossa geração atual seria extremamente ansiosa. Ansiedade é um problema que deve, né? Eu falo deve porque a gente não tem os números exatos, mas deve estar presente em mais de 90% da população. Todos têm, em algum grau, ansiedade, receio do amanhã. Jesus está falando para a gente não ter receio do amanhã, não ter ansiedade. Se nós fazemos a nossa parte, Deus fará o resto. Não precisamos nos preocupar tanto com o alimento, com as vestes, com as conquistas materiais. Ele também está demonstrando aí a incongruência que é buscar sempre mais e mais e mais matéria, bens materiais. Porque o indivíduo que tem o básico, ele e é feliz com esse básico, ele não terá essa ansiedade de querer sempre mais, sempre mais. Então Jesus falava da confiança no Pai. Mas vejamos os comentários de Kardec após a completude dessa passagem. Jesus ainda vai dizer: não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos. Percebem que por essas perguntas que Jesus reproduziu, fica muito claro que é uma pessoa extremamente preocupada com amanhã. Meu Deus, o que eu vou beber amanhã? O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir amanhã? É uma pessoa em angústia, ansiosa, como fazem os pagãos, que andam à procura de todas essas coisas. Olha a procura aí dos bens materiais. Os pagãos ficam procurando bens materiais o tempo inteiro. Porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Deus já sabe que a gente precisa do alimento, da roupa, da bebida, para a sobrevivência. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Essa parte final dá ainda uma maior ênfase à questão da ansiedade. A palavra utilizada pelo Cristo foi inquietude, que é sinônimo de ansiedade, se olharmos por esse aspecto, dessa preocupação excessiva com os bens materiais. Percebam que a intenção do Cristo era focar, era priorizar a busca pelo reino de Deus primeiro. Tanto que ele diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e o resto lhe será dado de acréscimo. Então, fica muito claro que ele não estava pregando pela preguiça e pela inércia, mas sim que nós devemos priorizar os avanços do Espírito. E em segundo plano, as necessidades materiais. Não nos inquietar, não termos ansiedade, inquietação pelos bens materiais. Busquemos o reino de Deus e sua justiça, que os bens materiais necessários à nossa sobrevivência serão fornecidos pelo Pai. Kardec então vai dizer o que eu já adiantei, mas de uma forma mais aprofundada. Ele diz, interpretadas à letra, ou seja, ao pé da letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, cuidado, precaução.
de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Então, Kardec demonstra muito claramente com essa primeira frase que Jesus não poderia pregar algo que entrasse em contradição com as leis anteriormente tratadas, como a lei do trabalho e a lei do progresso. Ele não está falando, ele não está negando a necessária previdência, o necessário cuidado que todos devem ter com o amanhã. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. É a inércia que eu falei. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal fora a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Então Kardec está explicando. Se isso fosse da lei, nós não sairíamos do primitivismo, porque não teria esforço próprio, trabalho, busca pelo avanço. Não faríamos nada esperando tudo de Deus. Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com o que disse de outras vezes, com as próprias leis da natureza, como eu adiantei. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Então Kardec deixa muito claro que a inteligência humana deve ser utilizada sim para satisfazer as nossas necessidades materiais. Mas ele vai demonstrar aí, nos próximos parágrafos, que Jesus se referia às aquisições do espírito. Ele diz: não se deve, portanto, ver nessas palavras mais do que uma poética alegoria da providência. É uma linguagem poética para falar da generosidade do Pai, que nos dá tudo o que precisamos na natureza. O alimento sai da terra, das árvores, os frutos são dados de graça para os homens. Então Jesus estava falando de uma forma poética sobre a providência divina, a generosidade de Deus, que nos dá tudo o que precisamos, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Então, por mais que Deus nos conceda tudo, para que o fruto possa surgir, é preciso plantar, semear, cuidar da planta, fazê-la crescer e colher os frutos, tratar a terra, afastar as ervas daninhas, os predadores. Então, o esforço pessoal está envolvido sempre também no fornecimento das bênçãos da natureza. O trabalho, portanto, é uma lei, como já demonstrado por Kardec aqui. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, de novo, ele fala da inspiração que os bons espíritos nos dão para alcançarmos a solução de vários problemas, para superarmos várias dificuldades. Deus, portanto, está sempre presente, mas nós também precisamos nos esforçar. Isso é claro. E essa passagem evangélica estudada, por último, não afasta a lei do trabalho, do esforço pessoal. Pelo contrário, porque a generosidade de Deus não condiz com a inércia e a preguiça. Apenas nos fornece tudo o que precisamos com o mínimo esforço da nossa parte. E assim, então, chegamos ao fim de mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na segunda que vem iremos finalizar esse capítulo, mas durante essa semana vamos refletir sobre o que aprendemos hoje, sobre o que analisamos hoje dos comentários de Kardec, das passagens do Evangelho estudadas, a fim de que possamos buscar em Cristo a resposta das nossas dúvidas, das nossas angústias, pedindo a Ele, como Ele orientou, a pedirmos, a nos colocarmos em sintonia com o Cristo e, por consequência, com os nossos amigos espirituais. Precisamos, portanto, ter essa noção de que o pedido justo é atendido, que todo pleito para receber um conselho da espiritualidade é atendido.
Reflitamos nessas palavras de Kardec que comprovam a presença de Deus em nossas vidas por meio da natureza, por meio dos amigos espirituais enviados até nós, sejam parentes desencarnados, sejam amigos desencarnados, sejam relações antigas de outras existências que nos acompanham e sejam os nossos guias espirituais, nossos mentores, espíritos que já alcançaram a felicidade real, a pureza de espírito e receberam de Jesus e de Deus a incumbência de cuidar de nós. Cada um de nós trazemos um amigo espiritual de envergadura moral elevada, que alcançou a pureza de coração e nos ama, nos aconselha, nos guia os passos, nos aponta o caminho. Acima de todos eles, Jesus Cristo, o grande modelo da humanidade, o governador da terra, o nosso mestre e mestre também desses amigos espirituais. Portanto, quando falamos aqui dos guias, dos anjos guardiães, não estamos excluindo Jesus, porque ele é o maior de todos. Não estamos adorando entidades, adorando espíritos em detrimento do Cristo. Não, não se enganem. Cristo está acima de todos. É o espírito de maior envergadura moral conhecida na Terra, desde a sua criação, até porque foi ele quem criou a Terra e recebeu de Deus a incumbência de ser o seu governador. Saibamos, portanto, rogar ao Pai as bênçãos de cada dia, trabalhando para termos mérito em recebê-las, e agradeçamos a Ele e aos nossos amigos pelos constantes avisos, conselhos, envolvimentos espirituais, passes, energizações, livramentos que nos fornecem a cada dia. Nos coloquemos em posição para sintonizarmos com eles, posição mental, de elevação, de oração, de bons pensamentos, excluindo a maledicência de nossas bocas, não somente aquela falada, mas também pensada, porque a maledicência pensada também faz a nossa vibração despencar. E, consequentemente, todos os vícios também, por meio da mente, devem ser evitados. Busquemos a cada dia, então, esse exercício de autoaprimoramento, olvidando os nossos erros do passado, as nossas viciações mentais e buscando um novo caminho. Porque, como aprendemos hoje, saímos do primitivismo, perdemos longo tempo na civilização material, mas hoje queremos o avanço moral. Estamos buscando os interesses da alma, como Jesus assim orientou, buscando o reino dos céus, para que o resto nos seja dado por acréscimo. Utilizemos, portanto, a lei do esforço pessoal, a lei do trabalho, para alcançarmos esse progresso, a que todos estão sujeitos e que um dia poderemos contribuir também para o avanço de nossos irmãos. Graças damos a Jesus Cristo, nosso Senhor, e rogamos a Maria Santíssima, Mãe das Mães, que estenda o seu manto de amor sobre toda a terra, silenciando os canhões, as metralhas, os mísseis e as bombas, para que o mundo enxergue a necessidade da paz como requisito ao avanço moral de toda a humanidade. Que possamos, de nossa parte, realizar essa paz dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa convivência na sociedade, a fim de que todo mundo, por consequência, também compreenda a necessidade do equilíbrio moral, da paz interior, construindo então essa sociedade tão sonhada por todos, de paz, harmonia, sem criminalidade e sem mesquinharias.
Graças damos a Ti, mestre amigo, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.